O medo de tirar um simples celular do bolso, ele é real. As pessoas não andam mais com o celular nas mãos, não podem mais atender o celular na rua. Isso é algo violento para quem preza por uma liberdade individual. O show do Alok no sábado na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi marcado também, além de música, teve muito arrastão, espancamento e mais de 30 detidos. Chamado de show do século, o DJ subiu ao palco para comemorar o aniversário de 100 anos do hotel Copacabana Palace. A polícia militar informou que conduziu cerca de 500 pessoas às delegacias da Zona Sul durante o show de Alok. Então, Bruno Musa, eu passo para ti o comentário. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade, eu sou daqui de São Paulo, o Rio de Janeiro é uma cidade que eu sempre gostei muito, né? E é muito triste falar isso, mas de uns tempos para cá eu percebo que, tanto eu, com filha pequena, às vezes, que falo aqui assim em casa para minha mulher ou meus pais, vamos passar o final de semana no Rio. O primeiro ponto que me perguntam assim é, por quê? Né? Para que tomar determinado risco? Eu sei que, claro, que para quem está de fora, as notícias chegam exageradas. Até por isso foi que eu criei o podcast O Além do Óbvio, que eu tenho ido para os países, Cuba, Venezuela, El Salvador, que eu voltei semana passada, Argentina, para mostrar a vida como ela realmente é e não como a imprensa mostra. Mas, querendo ou não, isso impacta a nossa vida no dia a dia. E quando a gente recebe uma notícia dessa, que você vai a um show e tem arrastões, 30 detidos, com certeza houve mais de 30 roubos ali, esses 30 foram os detidos, quantos passam ali impunes no país realmente da impunidade, mostra que o Brasil está passando por um problema bastante crítico. Eu tenho nacionalidade espanhola e hoje eu estive renovando o passaporte da minha filha espanhola no consulado e eu estava falando com uma das pessoas que lá trabalham, que acabou de chegar faz 4 meses no Brasil, e a gente estava falando como a violência urbana piorou, pelo menos aqui em São Paulo. Como os pequenos roubos, eles são evidentes no dia a dia, como isso atrapalha o nosso dia a dia. E eu também estava falando com ele como que o Brasil realmente explora muito mal o campo do turismo. Veja, um país de 210 milhões de habitantes, eu estava conversando com o espanhol, um país de pouco menos de 50 milhões de habitantes, que recebe uma quantidade significativamente maior de turistas no ano do que o Brasil. A Espanha recebe significativamente mais turistas do que o Brasil. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do mundo, quando olhadas de cima, a gente não consegue explorar esse tipo de coisa. E quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente entende por que a gente tem medo de visitar as grandes cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro. Para que é que com 2 anos de idade eu vou tomar um risco de sair daqui com uma filha de 2 anos, com uma mulher grávida de 8 meses para ir passar um feriado no Rio de Janeiro e de repente você está numa praia e nos depararmos com isso? Claro que isso pode acontecer numa cidade como São Paulo, que está extremamente violenta, onde a gente acha normal que eu saia de casa com meu carro, com carro blindado, ou eu que moro em casa, está tudo cercado, com câmeras em voltas. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Eu trabalho, meu escritório fica numa avenida aqui em São Paulo, a Faria Lima, e já virou piada as pessoas que são roubadas na hora do almoço voltar para o escritório contando que passou por isso, e a inversão de valores é nítida quando as pessoas simplesmente falam, mas também a culpa é sua, quem mandou tirar o celular do bolso? Como se realmente fosse normal você passar a ser roubado. E o problema é que nós estamos normalizando. E mais, nos últimos 6 meses ou nos últimos 8 meses, depois da eleição desse governo, realmente a percepção de violência em grandes centros urbanos do Brasil, assim como São Paulo, ela é nítida. O medo de tirar um simples celular do bolso, ele é real. As pessoas não andam mais com o celular nas mãos, não podem mais atender o celular na rua. Isso é algo violento para quem preza por uma liberdade individual. Nós não podemos andar com um mero objeto que, fruto do nosso trabalho, a gente conquistou. E isso se torna muito mais latente ainda quando a gente vê um show para as pessoas se divertirem e a gente vê arrastões com pelo menos 30 detidos. Quantos mais passaram impunes em que praticaram roubos num tipo de evento como esse? O Brasil passa por uma situação extremamente triste. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.